compromisso que abre essa 22ª rodada, que é o jogo entre Ceará e Juventude, que rola no sábado a partir das 16 horas no Castelão, e a gente vê aí uma partida onde o Ceará pode deixar ainda mais robusta a sua campanha, né, Fred? Mirando cada vez mais para objetivos acima do inicial, acima do objetivo de permanecer na elite do futebol nacional. Exatamente, Celso. Inclusive, no nosso raio-x, na segunda-feira, a gente debateu se o Ceará pensar num G8, eventualmente numa vaga para a chamada pré-Libertadores, seria uma meta ou um sonho? As nossas respostas foram mais para o sonho. Mas eu acho muito próximo. Muito próximo. Aqui separa meta, objetivo concreto e sonho. Porque o Ceará hoje é um 10º colocado com todo o perfil de um 10º colocado. Ele realmente não demonstrou ainda uma capacidade de resultados em sequência para imaginar ganhando posições, sobretudo quando a gente compara o investimento, a capacidade técnica com alguns dos times que circulam o Ceará na classificação, e também vejo o Ceará muito distante de qualquer risco, né, de ser alcançado pelo Z4, que é um Z4 muito abaixo da média, a gente já debateu também isso. Porém, tem um fator que ele pode ser determinante para permitir essa chegada do Ceará, que é o foco. Uma capacidade de entrega total ao Campeonato Brasileiro, a segurança que vai começar a vir de não correr risco de rebaixamento vai fazer com que o Ceará tenha jogos com um peso de pressão menor, deixe o time mais à vontade. E para mim, eu também vou somar aqui, Celso, uma característica desse Ceará de Léo Condé, que a gente conhece desde os primeiros passos dele, mas que agora se consolidou. E se consolidou aos olhos de quem duvidava. E eu me coloco como uma pessoa que duvidei do quanto esse Ceará de Léo Condé se viabilizaria realmente com a Série A andando, com a tabela complicando. E mais um trabalho surpreendente, né, de Léo Condé, diria. Tanto Isso. com o Vitória quanto com o Ceará, entregou bem mais do que se imaginava ali quando ele assumiu os times. Muito mais, Celso. E, para mim, eu tenho repetido nos programas que a chave virou de vez justamente quando o time chegou no seu ponto mais crítico. Perdeu jogos em casa, perdeu do Mirassol, tá? A gente fala assim, Mirassol, desconsiderando que hoje é o 5º colocado do campeonato, mas perdeu no Castelão, que era algo que o Ceará não fez no começo da competição, perdeu do Atlético Mineiro, teve uma sequência sem resultados em casa e ficou diante do pior corredor polonês possível do campeonato, que foi algo muito bom para o Ceará na tabela. O Ceará jogou seus primeiros jogos e ele fecha o turno e ele vai fechar o campeonato contra Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Na ordem, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. É uma sequência brutal, terrível se você estiver precisando de alguma coisa. Mas eu diria que agora o Ceará deve chegar nesse turno, quando chegar essa sequência, sem precisar de nada para permanência, talvez precisando para transformar meta em sonho. Mas quando aconteceu agora no fim do primeiro turno, o Ceará tinha 19 pontos. Tá? E para mim ficou no cheque, Celso. Que poderia ser um cheque mate. Não para ele já ser rebaixado, obviamente, mas para ele se tornar um time de onde a gente hoje chama 16. Talvez a gente chamasse 17. Se ele tivesse perdido do Cruzeiro, perdido do Flamengo e perdido do Palmeiras, ou então somado um ponto, ele estaria dentro desse universo. Mas aconteceu o oposto. O Ceará mostrou muita solidez, venceu o Cruzeiro em Belo Horizonte, empatou com o Flamengo no Castelão e perdeu no detalhe para o Palmeiras. No detalhe do detalhe. Então,
sempre marcando muito bem. Depois disso, enfrentou o Bahia na semifinal da Copa do Nordeste, jogo único na Fonte Nova. Controlou bem o Bahia. Foi melhor que o Bahia? Não, mas controlou. Deu para ter um mínimo de segurança no jogo, não foi sufocado, bombardeado. E aí, no final, levou um gol. Comete um erro, Nicolas, que é um jogador problemático hoje dentro do elenco, levou um gol. Depois pegou o Grêmio em Porto Alegre, o Grêmio teve chances. Mas, de novo, o Ceará controlou o jogo. Tá marcando muito forte, tá marcando E ao bem, contrário, lá do jogo de Salvador, o Ceará pouco fez. Em Porto Alegre, o Ceará também teve suas chances. Isso. Então, Celso, eu agora realmente entrei no bloco dos que confiam nessa forma de jogar, tá? Continuo achando que a qualificação não veio da forma que poderia, que deveria vir, mas Léo Condé acertou o time e isso aí é suficiente para fazer o campeonato que o Ceará está fazendo. Campeonato que vai ali da 8ª à 12ª posição. E aí esse é um jogo para realmente vencer. O Juventude é o pior time do campeonato fora de casa. Está numa curva de maior competitividade, mas continua sendo o pior time do campeonato fora de casa. Eu estou na mesma linha de Fred, Celso. Só que o Mirassol ele tem a pontuação do quinto lugar, mas o Mirassol está em sexto, né? Assim, ele está atrás do Botafogo no número de vitórias, só para ajustar. E nessa questão do Ceará, até porque o número de vitórias é um fator que faz com que o Ceará, mesmo que vença, ele não entraria numa zona de Libertadores ali. A gente considera de até um G8, né? Metendo o campeão da Copa do Brasil, metendo um brasileiro campeão da Libertadores, uma coisa que não vem sendo tão rara nos últimos anos. Eu acho que o sonho, quando o Fred fala, não é exatamente o G6, é ali já o G6 sendo ampliado, né? E detalhe, totalmente. G6 eu acho fora do sonho, Cássio. Isso, o sonho é quando o G6 virando G7, G8, e em último caso até G9, né? Se tiver o campeão da Sul-Americana, que no Brasil tem Fluminense e Atlético Mineiro ainda na disputa, nas quartas de final. Se o sonho for da Libertadores, eu acho que realmente fica nessa linha. Mas, se for uma volta sul-americana, eu acho que é um desenho muito sólido para ser alcançado, tá? Assim, e passa com jogos como o desse sábado, contra o Juventude. Lembrando, até para contextualizar, o Ceará acho que está por dentro, mas de repente outros que estão, sobretudo os outros clubes do Nordeste, o Juventude tem 1 ponto como visitante no Campeonato Brasileiro. Arrancado na barra. Aos 50 do segundo tempo, no gol de pênalti lá no Barradão contra o Vitória, perdia por 2-0. Maluco, né? No Barradão. E vinha no acrescente, mas tomou uma virada do Botafogo no Alfredo Jaconi e tem esse desempenho. Ainda que boa parte do desempenho não tenha sido com o Carpini, para ser justo. Mas é um desempenho muito abaixo. Então, na hora que a gente trata como um sonho de G7, um sonho de Libertadores, ou uma campanha sólida, de repente uma vaga na Sul-Americana, uma campanha sem sustos, é por um jogo como esse de sábado para cumprir o favoritismo. Muito bem. E agora a gente vai também trazer uma leitura de como as odds enxergam essa partida, tá? Lembrando sempre que você precisa encarar o jogo com muita responsabilidade, sempre considerando a sua capacidade financeira, tá? De dispor de algum tipo de valor para essa forma de lazer aí, dentro do seu orçamento familiar, obviamente, né? Então, sempre lembro vocês aí de jogar com responsabilidade. Mas sempre gosto também, Fred, de trazer as odds como um parâmetro importante, uma temperatura, um termômetro para o resultado da partida em questão. No caso, a gente falando aí de Ceará e do Juventude, na Bet Nacional, as odds para a vitória do Ceará são de 1,6, já acho bem interessante, e as odds para a vitória do Juventude são de 5,75, como o Maestro destacou, até aquele 2-2, fatídico 2-2 com o Vitória, um time que não tinha nenhum ponto jogando fora de casa. E a tendência é que o Ceará realmente vença o jogo. Para mim, a odd ela tá bem condizente, Celso, com o favoritismo do Ceará. Não acho que é uma odd de oportunidade, é uma odd ok ali. Perspectiva muito boa se você apostar no Ceará de ter o retorno, mas com uma dose de risco. Eu não vejo assim uma grande oportunidade, não. Eu acho que está um parâmetro correspondente para o jogo, tá, Celso? Queria aproveitar
para atualizar, já que a gente está falando da odd, do favoritismo, atualizar problemas do Ceará, né, para o jogo e como o Léo Condé pode resolvê-los. O Ceará ele vai ter o desfalque de William Machado, zagueiro, que faz assim, uma Série A impressionante. Tá? Um jogador que Cauê elogiou muito desde o fim da Série B do ano passado, um jogador que o Ceará ele foi muito preciso em trazê-lo. Tá? Outro problema do Ceará, que sempre gera danos à equipe, não tem Matheus Bahia. Só que dessa vez não tem Matheus Bahia e não tem o lateral direito Rafael Ramos, né, o português, que, por exemplo, contra o Grêmio jogou na esquerda, justamente na vaga de Matheus Bahia. E dessa vez não tem Rafael Ramos, ou seja, a lógica aponta para que Nicolas, que, repito, talvez seja dos jogadores que entram na equipe, a maior lacuna do Ceará. O Ceará tem outras lacunas, mas Nicolas, sempre que acionado, e ele acaba sendo muito acionado, ele é um problema, a ponto que a gente deve considerar a possibilidade de Dieguinho voltar a atuar como lateral esquerda. Dieguinho é um multifunção que o Ceará tem, trouxe para ser lateral direito, mas encaixou como volante titular absoluto do time. Já fez jogos, eu acho que na Copa do Nordeste, eu não me lembro se na Copa do Nordeste ou Copa do Brasil, eu lembro que foi contra o Confiança. Eu assisti esse jogo, ele jogou e fez gol contra o Confiança na lateral esquerda. Pode ser que ele volte, tá? Então, atrás, nessa composição defensiva, Léo Condé tem esses problemas. Um zagueiro, tá? E um lateral esquerdo, que é uma peça chave, né, para o time, não tendo o improvisado imediato. E aí cabe também, Celso, complementar com uma atração, o esperado retorno de Vina. Finalmente ele está relacionado para o jogo, mas começa no banco de reservas. Vamos ver se o jogo se desenha para Vina fazer sua reestreia pelo Ceará, tá? Mas problemas só do meio campo para trás. Aquela volta de ídolo e tal, não é jogo para celebrar essa volta. É jogo para fazer 3 pontos e com o cenário encaminhado para usar da melhor forma possível. Você nunca pode sobrepor qualquer volta em relação ao objetivo do time. Digo isso porque acontece de vez em quando, tá? De vez em quando acaba muito até festivo, porque, maestro, não existe uma convicção assim de que Vina chega para ser titular, né? Ele chega ali para ser uma peça que pode reforçar o elenco nessa reta final de temporada e, eventualmente, né, se mostrar o nível de futebol que já mostrou, sem dúvida, teria espaço entre os titulares, mas não Vina, chegou... o Vinícius, né? Exatamente. Exatamente. Não chegou com essa mesma expectativa, né, de que seja aquele jogador que, porra, estava com performance de ser observado aí para a seleção, né? Estamos falando de um outro momento, mas sem dúvida é uma atração para a partida, uma atração a mais, como o Fred destacou.